E aí, vamos direto ao ponto? Que incrível ter todo mundo aqui para mais uma análise. É sempre muito empolgante investigar como os paradigmas modernos de programação interagem com aqueles conceitos mais tradicionais da orientação a objetos. Hoje a gente vai destrinchar um material fascinante sobre como a linguagem Rust se posiciona diante de tudo isso. Bora lá? A grande charada da nossa investigação é a seguinte. Afinal de contas, Rust é ou não é uma linguagem orientada a objetos? Olha, a resolução para esse mistério depende absurdamente de como a gente define esse conceito. E são exatamente as nuances dessa definição que nós vamos investigar passo a passo agora. Ok, vamos mergulhar na nossa agenda de hoje. Primeiro, Rust é orientado a objetos, seguido por encapsulamento em Rust, polimorfismos sem herança, despacho dinâmico e traits, o padrão state e, por fim, codificando o estado como tipos. Ponto 1. Rust é orientado a objetos? Para começar, o famoso livro da Gang of Four sobre padrões de projeto define a programação orientada a objetos de um jeito bem direto, né? Segundo essa definição, os programas são basicamente feitos de objetos que empacotam tanto os dados quanto os procedimentos, que a gente geralmente chama de métodos, e que operam sobre esses dados. O que realmente chama atenção na nossa fonte de estudo é que, se a gente seguir essa exata lógica, as structs e enums no Rust, combinadas com seus blocos de implementação, definitivamente agem como objetos na sua essência. E isso nos leva direto para o nosso checklist investigativo. O primeiro requisito já está devidamente marcado. O Rust possui sim estruturas que abrigam dados e comportamentos, igualzinho aos objetos tradicionais. Mas para a gente ter aquela visão completa da coisa toda, é absolutamente obrigatório dar uma olhada nas outras duas características fundamentais desse paradigma, o encapsulamento e a herança. Ponto 2. Encapsulamento em Rust. Na prática, a palavrinha-chave pub é quem dita as regras do jogo no controle de acesso. Ao declarar uma struct ou um método como pub, a gente define exatamente o que a API pública vai expor. E por padrão, tudo que não tem essa palavra-chave fica lá, quietinho e privado. Desse jeito, o requisito de encapsulamento é facilmente cumprido. Isso permite que alterações nos detalhes internos sejam feitas sem quebrar o código de quem está utilizando essa estrutura do outro lado. Ponto 3. Polimorfismo sem herança. Agora, aqui tem um obstáculo enorme. Ao contrastarmos a herança tradicional com os trait objects do Rust, o material-fonte destaca uma diferença gigantesca. A herança clássica frequentemente traz aquele risco de compartilhar código desnecessário com subclasses, que nem sempre deveriam herdar todas as características da classe pai, o que, convenhamos, pode deixar o design bem flexível. Por outro lado, o uso de trait objects fornece uma abstração muito mais segura, focando exclusivamente naquele comportamento comum que é de fato necessário. Ponto 4. Despacho dinâmico e traits. Vamos ver como isso funciona por baixo dos panos. O mecanismo fundamental envolve o uso de trait objects como um box-dine draw. Internamente, ele atua como dois ponteiros, um que aponta para a instância do tipo que implementa o trait e um outro ponteiro para uma tabela usada para buscar os métodos corretos. A palavra-chave dine deixa super claro que coleções, como vetores, podem armazenar tipos inteiramente diferentes lado a lado, desde que, claro, todos eles implementem o trait especificado. E tem sempre aquele toque de humor clássico no mundo do desenvolvimento para explicar isso. Se anda como um pato e grasna como um pato, então só pode ser um pato. Essa é literalmente a essência do duck typing. O sistema avalia as mensagens às quais um valor é capaz de responder, garantidas pelo trait, em vez de ficar se importando com qual é o tipo concreto daquele valor. E isso ilustra brilhantemente um compromisso central de design demonstrado no texto base. Quando a gente usa generics puros com trait bounds, o compilador faz o despacho estático, gerando um código monomorfizado que é extremamente rápido. Já ao optar pelos trait objects, nós adotamos o despacho dinâmico. Isso vai exigir uma busca por ponteiro lá no tempo de execução, sacrificando uma pequena fração de velocidade para ganhar uma flexibilidade simplesmente imensa. Ponto 5. O padrão state. Vamos ancorar essa teoria num cenário do mundo real. A tarefa em questão é construir as regras de negócios exatas para uma arquitetura de fluxo de postagem de um blog. O fluxo possui 3 regras inegociáveis. Começa com um rascunho vazio, depois de finalizado solicita-se uma revisão e somente quando aprovado o post é publicado, permitindo que seu conteúdo seja lido. Qualquer tentativa fora dessa ordem não deve surtir efeito de jeito nenhum.
Ao tentar implementar isso seguindo aquele estilo clássico da orientação a objetos no Rust, o código usa um option contendo um trait object para manter e gerenciar as transições de estado internamente. Os métodos externos do post não precisam saber nadinha sobre as regras de cada estado. Mas, detalhe, apesar do comportamento ficar perfeitamente isolado, essa abordagem pode acabar resultando em lógica duplicada, já que vários estados precisam implementar retornos repetitivos. Ponto 6. Codificando estado como tipos. Aqui chegamos ao clímax da nossa análise. Em vez de esconder as transições dentro de um trait object genérico, a estratégia idiomática do Rust transforma os estados do post em tipos estruturais totalmente distintos. Começamos instanciando um draft post, que depois se transforma num pending review post e somente após a aprovação gera o post final. Ao fazer essa transformação genial, a gente descarta completamente o uso de trait objects e do despacho dinâmico. Então, o ponto crucial de tudo isso é essa diferença brutal de paradigma. No padrão states tradicional, o programa confia em checagens que ocorrem lá no tempo de execução. Como o estado codificado por tipo, estados inválidos se tornam fisicamente impossíveis de compilar. Tentar chamar o método que exibe o conteúdo num draft post, por exemplo, resulta numa falha imediata na compilação, simplesmente porque esse método não existe na definição desse tipo estrutural. É claro que toda escolha arquitetural envolve as suas concessões, né? Codificar estados como tipos erradica erros de estado em tempo de execução e impede que métodos inválidos compilem. A recompensa em capturar bugs antes mesmo deles chegarem na produção é, sem dúvida, formidável. Mas o preço a se pagar é abandonar aquele encapsulamento purista que a OOP defende, além de exigir o uso de atribuições de sombreamento de variáveis, o famoso shadowing, a cada transição de estado no código. Para encerrar nossa imersão, fica uma reflexão muito provocativa que o material base nos traz. Será que tentar encaixar padrões orientados a objetos clássicos a qualquer custo está, na verdade, limitando o potencial de linguagens modernas? Observar como a reestruturação baseada em tipos resolve problemas lógicos já na hora da compilação nos faz repensar seriamente as abordagens convencionais. Fica a pergunta no ar para todo mundo pensar e que essas ideias sirvam de combustível para a gente projetar sistemas cada vez mais seguros e elegantes daqui para frente.